E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui gravando sobre o 10º domingo do tempo comum, dando continuidade, vendo um pouco das tramas para pegarem Jesus, as suas palavras e algum ato. Mas nós vamos aprender um pouquinho mais, estudar, caminhar um pouquinho mais sobre isso. Shalom! Um bom dia para todo mundo. E hoje lembramos que a verdadeira religião é aquela que liberta. Se não liberta, não é verdadeira religião. Muito bem, e hoje com o nosso irmão reverendo Paulo, lá de Belém, que está conosco. No vídeo passado era a Dona Maria, e hoje nós estamos aqui em meio à natureza com o reverendo Paulo, que vai dar as boas-vindas. Paz de Cristo a todos, uma grande alegria poder estarmos aqui reunidos para poder falar um pouco da palavra de Deus e no Evangelho de Marcos encontrarmos esse momento tão fraterno, mas ansioso também, esse momento a qual tento encontrar em Jesus os crimes para que pudéssemos assim, naquela época, acusar ele para matar Jesus. Ângelo, Diga. o que é que nós temos de novidade neste trecho do Evangelho? Nós vamos escutar? Ou você quer fazer alguma consideração? Primeiro vou fazer uma apresentação, Isso, prólogo. ótimo. O que significa? Marcos, a partir do capítulo 3, ele tem a ousadia de iniciar um novo povo. Aliás, uma nova família. Porque ele se sente rejeitado pela própria família, os parentes, mas se sente rejeitado sobretudo por aqueles que fazem na cabeça os parentes deles, que são os doutores da lei do templo. É a religião do templo, é a instituição do templo que praticamente induz o povo a dar mais importância às leis, em lugar de dar mais importância ao amor. Muito bem. E agora, o que vamos fazer? Vamos ler? Então vamos ler. É com o senhor. Então vamos lá, quem quiser pegar a palavra de Deus, a Bíblia, para acompanhar a leitura é ideal, né? Nos encontros que você esteja também com a Bíblia. Então Marcos, capítulo 2, iniciando no versículo 23. Aconteceu que ao passar num sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminhos, arrancando as espigas. Os fariseus disseram-lhe: vê como fazem eles, os que não é permitido fazer no sábado. Ele respondeu: nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome? E como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães da proporção que só os sacerdotes podem comer, e os deu também aos companheiros? Então lhe dizia: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E entrou de novo na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas, e observavam para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhe: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Ele, porém, se calavam, repassando então sobre eles um olhar de indignação, e entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu. A sua mão estava curada. Ao se retirarem os fariseus com os herodianos, imediatamente conspiraram contra ele sobre como destruíram. E nós encerramos aqui no capítulo 3, no versículo 6. Nós vamos então do capítulo 2, 23, até o capítulo 3, versículo 6. Muito bem. Muito bem. Ângelo, você lembra qual era o evangelho do 9º domingo? Era o evangelho praticamente do capítulo 1.
falava sobre o quê? Está lembrado agora ou não? E agora não estou bem lembrando de que eu não estou aqui o texto. É na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, que Jesus cura, digamos assim, cura um possuído, sim, e perdoa os pecados. E que praticamente condena nele, porque acusa nele de ocupar o lugar de Deus. Porque somente Deus pode perdoar. Eles vêm e perguntam, né? De onde é que vem a tua autoridade? A tua autoridade, né? Então, eu acho... Já pensam condenar Jesus. Mas continua. Então, Ângelo, eu queria que você, assim, pudesse partilhar um pouco dos seus papiros com a gente, Isso. né? E que a gente pudesse, então, entender assim. Jesus, ele está em qual local? Ele está indo de onde para onde? Para aquele povo está com fome, né? Porque eles estavam com fome. Se pegaram as espigas, né? Sim. E aí, Ângelo? Vamos ver. Faça um panorama desse panorama. evangelho. Porque você percebe que a nossa preocupação não é explicar somente o trecho, a perícope do domingo. Não podemos pegar o Evangelho e recortar em pedaços, pensando que recortando em pedaços nós temos uma visão geral. Não. O Evangelho tem que ser lido perícope por perícope, mas sem esquecer o fio da meada. E o versículo primeiro do primeiro capítulo já nos deu a meada. Lembram que já falava a vez passada? Começo da boa notícia de Jesus, o ungido, Cristos, enviado, Filho de Deus. Muito bem. Então, esta é a meada. Mas como é que Marcos coloca por escrito esta mensagem? Nos primeiros versículos, do versículo 2 ao versículo 8, Marcos coloca um resumo do Antigo Testamento. Resumo num personagem, João Batista, que chamam o maior dos profetas. Por que o maior dos profetas? Porque ele identifica o enviado prometido, que é aquele um que está lá no Jordão, que está se aproximando para ser batizado. Eu batizo com água, mas ele batizará no Espírito. Então nós percebemos, e aqui termina a função de João Batista. Ele identificou. Seguindo o capítulo 1, nós temos também uma situação muito delicada, que praticamente as autoridades do dito povo de Deus se colocam questionando Jesus. Já vemos aquilo que você falava, não? Já quando entra na sinagoga de Cafarnaum, Jesus que se aproxima ao espírito imundo e cala a boca ao espírito imundo, porque ele sabe quem é e não quer que revole. Então, os fariseus espantados perguntam a Jesus: com que autoridade você manda calar a boca ao espírito imundo? Com que autoridade tu? E como é que os espíritos imundos te obedecem? Já percebemos que já tem uma hostilidade. Segundo, do versículo 29 para frente, Jesus entra na casa do Simão. Sim? E aí ele transgride a lei da pureza. Entra na casa, entra na parte mais interna da casa onde está a sogra doente, toca a sogra doente. Tocar já era uma impureza. Jesus se coloca bem superior, não observa a lei. Vamos ver, poucos versículos depois, ao versículo 35, de madrugada vai rezar, e logo ele anuncia que tem que ir por toda a Galileia anunciar. Não é suficiente a sinagoga, não é suficiente a casa de Pedro, tem que anunciar a mensagem a toda a Galileia. E em seguida vem outra coisa mais impressionante. O leproso solicita para ele, por favor, se puder, me cura. Jesus questiona o se puder, porque Jesus não aceita este se puder. É ele que cura. Diante disso, o homem, o que é que ele faz? Sai espalhando a voz de Jesus por todos os lados. Agora entramos no capítulo 2. No capítulo 2,
esta situação de Jesus reverte. São 5 conflitos diretos de Jesus com fariseus, com escribas e no final até com herodianos. O primeiro, escutem bem, tu não queres me interromper um pouco? Não, eu estou prestando atenção. Vamos ver. São 5, capítulo 2 de Marcos, controvérsias de Jesus com aqueles que querem acabar com ele. A primeira é aquele que questiona o jeito dele. Como é que ele perdoa os pecados? Ele não é o homem. Quem perdoa é somente Deus. Então ele está blasfemando. Se está blasfemando, então ele quebra a lei de Moisés e ele é digno de morte. Porque quem blasfemia é digno de morte. Olha lá, Levítico capítulo 2. Depois tem a segunda controvérsia. É o impuro. Ele, que agora, depois deste fato do leproso, o que é que ele faz? Ele chama Levi. Levi, um publicano, um pecador. Chama Levi como apóstolo, como discípulo dele. É pior ainda, com Levi vai na casa lá dos amigos dele, e fazem um jantar, um almoço, e todo mundo participa no meio lá dos pecadores. O que é que eles fazem os fariseus? Ele come com os pecadores. Então identifiquem Jesus, o blasfemo, o pecador, aquele que convida com pecadores. Olhem bem que o Evangelho de Marcos inicia de uma forma pesada. O terceiro é a pureza. A pureza, não? E, doutores da lei, a pureza, o jejum. Para ser puro, tem que observar as leis corretamente. Uma das leis é observar o jejum, que os discípulos de João Batista e os próprios fariseus observavam. Jesus, o que ele faz? Não observa o jejum. Os discípulos dele estão lá no campo de trigo, pegam no trigo, trituram no trigo com as mãos e comem na maior cara de pau. Aí não é preocupação de sábado ou não sábado, eles comem. Já superaram digamos, o complexo de obedecer à lei. Agora o complexo não é obedecer à lei, mas obedecer à palavra do Mestre, Jesus. Porque o ser humano é superior à lei do sábado. Outra controvérsia que ele tem com o pessoal, a questão do sábado, um sábado opressivo. Por quê? O sábado era proibido trabalhar. E então, este fato de triturar. E até fazer o bem. Não, espera que chegamos aí. Este fato de tritura, de ir caminhar no campo, e então fazer muitos mais passos dos que permitidos pela sinagoga. Segundo, pegar as espigas, arrancar, era que nem um ato de Ângelo, colheita. você falou os passos da sinagoga. Se eu não me engano, não eram 1.500 metros que podia andar só no sábado? De 150 a 250, É? muito menos. Era da casa deles a sinagoga, ida e volta, só. Não era 1.500. Sem não. poder desviar caminho. Então Jesus está no meio do campo, então ele caminhou demais. Muito bem. Então ele transgrida supostamente o sábado. E os discípulos dele, ele pegam, trituram, que é um trabalho parecido com a colheita. Então toda a colheita é proibida. Então os discípulos também estão errando. E Jesus fala claro, esta lei é opressora. A lei não pode ser opressora. A lei tem que ser para libertar. E justamente as leis opressoras, os fariseus e os doutores da lei tinham criado 39 proibições de trabalho. 39. E a cada uma destas 39 proibições tinham acrescentado outras 39 subproibições. Uma delas era esta de ir no campo e triturar o trigo com a mão. Total, eram 1.521 proibições de trabalho que eram excluídas no dia de sábado. Então você que era uma situação opressiva por parte da religião. Não era mais uma religião libertadora, mas era uma religião opressora. Fugindo um pouquinho aí da sua... Não fugindo tanto. Existe religião que oprime ainda hoje? A maioria. Oprime. A maioria.
Olha, até a própria lei de Moisés. Desde Moisés, o que ele faz? Ele liberta. Mas como é que liberta? Ele liberta. Quando procura matar o egípcio, porque está querendo matar o colega dele, ele teve que fugir. Porque se não fugisse, ele era morto pela lei do faraó. A lei já desde os tempos de Moisés, a religião é para libertar. A própria saída do Egito é uma libertação da escravidão. E assim com os profetas. Nós vemos todos os profetas acusam o próprio povo de Israel de ser infiel a Deus, porque está adorando deuses pagãos, ídolos, e observando leis que não são libertadoras, são opressoras. E então Jesus retoma continuamente, através da palavra dos profetas, o caminho da verdadeira religião, que não é da religião de quem, como fala o Ezequiel, está com aquela religião dos ossos. Não é a religião do coração. E Ezequiel aparece claro, quem tem o coração puro. E aí, padre Paulo, o que é que você está achando diferente um pouco das nossas homilias bonitinhas, não? Adocicadas, que faz cócegas no ouvido, né? Espera, te dou a última palavra. Escuta bem. certeza. Depois destas cinco polêmicas, controvérsias pesadas, o que é que acontece no capítulo 3, versículo 6? Olha que interessante. Os fariseus, que eram os puritanos de boa observância da lei, procuram ajuda dos herodianos, que eram os soldados do Herodes, que tinham o poder para se juntar e fazer um plano. O plano de, claramente, matar Jesus. Só que os fariseus e os doutores da lei, como bons hebreus, eles não têm o direito de matar. E então eles se acovardam e vão pedir o direito de matar a força militar dos soldados do Herodes. Que depois, mais tarde, eles vão pedir o direito, o poder do próprio Pôncio Pilato, governador romano, para matar, para justificar que Jesus foi morto pelos romanos. Não foi morto nem pelo templo, nem pelos doutores, nem pelos fariseus, nem nada. É o Império Romano que não presta. Então, o plano para matar, a partir deste momento, do capítulo 3, versículo 6, o Evangelho de Marcos já toma outro olhar, que nós escutaremos no próximo encontro. Muito bem. Agora você fala. A palavra de Deus, ela é um segmento direto e entendível de uma compreensão que Jesus era acima da lei. Ele mostra isso. As leis que eram feitas para os homens não eram para ser seguidas por Deus, porque Jesus é Deus também, como nós sabemos pela parte da Trindade. E a gente observa daquilo que foi colocado pelo irmão Ângelo, também pelo padre Gilberto, que muitos lugares nos prende a leis, fazendo que realmente não sigamos os verdadeiros ensinamentos do Cristo. O Cristo fica dentro de algo guardado, fica todo numa opressão de conhecimento, uma opressão da verdade, do amor, que é o verdadeiro mandamento a qual ele nos dá como lei. A lei que Jesus vem instalar a cada um de nós cristãos é um amor, e não leis que nos proíbem de fazer aquilo que é essencial. Então eu digo, todo lugar que te proíbe de fazer aquilo que é essencial, que é o pensar, que é o raciocinar, que é o abraçar, independente de qualquer o que for a opção da outra pessoa, religiosa, sexual, enfim, de todos os outros tipos de raça, enfim. Isso oprime a ideia a qual Jesus realmente veio e nos deixou, que é o amor. O amor não olha essa questão, o amor olha um abraço singelo e verdadeiro, porque é isso que Cristo nos quer. Irmãos e não inimigos por lei que é criada pelo homem. E retoma a palavra no versículo 29 do capítulo 3.
porque é específico. Que todos os pecados serão perdoados. Todos os que tu falaste. Todos. Te arrependa, retoma a tua vida. Arrependa, uma conversão. Não é suficiente jogar água do Jordão na cabeça. Te arrependa, muda de vida. Aceita a boa nova de Jesus, mas tem um pecado que não é perdoado. Tu lembras, Gilberto, qual é o pecado que não é perdoado? Aqui é claro. Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Porque Jesus chega a ser tão duro, tão firme, neste contexto de controvérsia com os fariseus e condutores da lei, chega a usar esta palavra. Por quê? Quem é que peca contra o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de amor. É aquele amor que mandou o Pai. De conversão, convencimento, advogado. Advogado. Aquele amor que mandou o Pai, motivou o Pai, Deus Pai, a enviar o Filho a dar tudo, a dar até a própria vida para salvar a humanidade. E então, quem rejeita Jesus, que é o enviado do Pai, do amor do Pai, não é um qualquer pregador, Jesus, não é um qualquer santo, não é um qualquer profeta, não é um qualquer enviado, nem um qualquer ungido, é o ungido, ou Christos, em grego, não? Christos, ungido, enviado. Então, quem rejeita Jesus, como os herodianos, deixa os herodianos que eram militares, os fariseus e os doutores da lei, como os doutores da lei e os fariseus querem rejeitar Jesus, o pecado deles. Deus não perdoa. Por que não perdoa? Porque eles estão rejeitando Deus. Se eles rejeitam o amor de Deus, não tem a mínima condições de acreditar que Deus vai lhe perdoar. Que o amor de Deus é tão grande que supera o besterol deles. Mas a resistência dele, a oposição dele é tão feroz, tão dura, tão massacrante, tão odiosa, tão assassina, que nos dá espaço ao amor. É por isso que Jesus, que está constituindo um novo povo de 12, ele diz, não, podem ter todos os pecados que quiserem, até roubar, até pular a cerca, até não ir ao domingo na missa, mas se você não aceitar Jesus como Filho de Deus, já é. Muito bem. Então, minha gente, com essas palavras a gente se despede. Não nos cansemos de fazer o bem e muito em breve nós estaremos já falando, sobre o próximo domingo, que é o 11º domingo do tempo comum. E nós seguimos firmes no Evangelho de Marcos, assim como no ano A nós fizemos no de Mateus. Fique com Deus e até a próxima. Shalom! Tchau, tchau.